Pessoal, muito boa noite. Aqui quem fala é Veridiana Julião, voltando aí depois de uns dias de descanso, né? Ainda estamos em pandemia, ao meio aí do coronavírus, que ainda não deixou o nosso Brasil, né? Então, dando sequência aos nossos programas, hashtag Saindo da Crise, aqui no Facebook, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Lá no Instagram, a qualquer minuto, falando sobre carreira. Todos os dias tem algo novo. Então vamos lá, hoje o nosso bate-papo, e é bate-papo mesmo, tá, gente? Algo bem descontraído, é sobre logística. Como que tá a logística aí da sua empresa? Você já parou para pensar? Você já analisou como está a logística da sua empresa? A logística é eficiente? Ela está sendo bem atendida, né? Os clientes estão gostando, recomendam a sua logística? Você está conseguindo surpreender o seu cliente? Produto está chegando no prazo combinado, tá tudo certinho por aí? Então, hoje o nosso bate-papo é sobre logística. Em primeiro lugar, né, o que é a logística? Tem tantos empresários que perguntam: nossa, Veridiana, eu queria muito saber, ter um bloco, né, sobre logística. Então, o bloco é o bloco de hoje, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, para que serve a logística? Para planejar e colocar em ação aquilo que a gente está vendendo ou produzindo, né? Qualquer produto que a gente pegue, a matéria-prima, transforme num determinado produto. E é bem interessante essa coisa de logística, né? Cada dia está ficando muito melhor. Ontem mesmo eu comprei um livro e hoje de manhã eu já fui surpreendida com a entrega. Então, a gente falando de uma logística que é eficiente, é muito legal. Esse livro ele tinha o prazo para chegar até segunda-feira e ele já chegou hoje de manhã, né? Foi comprado ontem às 5 horas da tarde. E eu tive que ligar para a empresa para parabenizar, né, gente? Deixei até aquele comentário que a gente chama de comentário sorriso, né? Porque, nossa, eu fiquei tão empolgada, tão feliz de ter recebido a mercadoria antes. E a logística é exatamente isso. Ela tem que trazer uma atratividade, além de trazer, lógico, o seu produto, o seu serviço o mais rápido possível, né? O bom da logística é a gente conseguir surpreender os nossos clientes. Então, se a gente tem algo combinado para o dia 15 de setembro, 20 de setembro, imagina esse cliente recebendo antes do prazo. Nossa, muito legal. Ainda mais quando o cliente está muito preparado só para receber dia 15, dia 20, e de repente, nossa, ele compra num dia, recebe no outro, a felicidade vai lá em cima. Aquele montaréu de recomendações benéficas da sua empresa, né? Então, quem é que não gosta de uma logística eficiente? Eu mesma, eu sou fã de uma logística eficiente. Eu estou sempre apressada, né? E é muito importante a gente tocar nesse tópico de logística, porque hoje no Brasil praticamente tudo é just in time, né? Isso é um pedacinho lá da nossa logística. Então, as pessoas hoje não têm grandes volumes, grandes estoques dentro da sua empresa, né? Normalmente, você vai solicitar algo para uma empresa e ela, no momento que ela vai acolher o seu pedido, exatamente naquele momento, ela começa a produção dela, né? Outro dia eu tava dando uma olhada nessa questão aí da logística relacionada com grandes players que nós temos aí no mercado, né? Por exemplo, Unilever, Natura, que são renomes na logística, né? São empresas ótimas de logística. Walmart, entre outras, nós temos a Amazon. E agora, gente, eu estou tão feliz porque Mercado Livre também está super à frente do seu tempo na logística, né? Eu já estou até aguardando o momento que eu vou para minha varanda e o meu produto vai chegar lá num drone e vai estacionar na minha varanda. Eu vou pegar e já vou olhar a minha mercadoria. Lógico que isso é uma brincadeira, é uma coisa futurística, né? Mas eu gostaria muito também que isso acontecesse, né? Porque a gente fala muito de logística e muito de pedir coisas pelo correio, de utilizar os grandes players que nós temos aí no mercado,
mas às vezes também fica um pouquinho cansativo, né? Você ficar preso lá em casa, ai, será que chega hoje? Aí não chegou hoje, ai, será que chega amanhã? Aí às vezes mandou pelo correio, o correio está em greve, nossa, que confusão. Então você fica maluco, né? Já pensou? Um drone que deixa lá na sua varanda, quando você chegar, o produto já está lá, nossa, maravilha, né? Você não precisa nem mais de ficar aguardando, só não pode ter grade na janela, né? E nem aí você colocar nenhum tipo de rede nem nada, tá? Então vamos lá. A logística ela está muito relacionada com atendimento ao cliente, né? Nós já falamos diversas vezes aqui sobre a questão do atendimento ao cliente. E o que, que isso implica? Implica na satisfação do nosso cliente, né? Se o nosso cliente não está satisfeito, se ele comprou um produto, esse produto demorou, passou do prazo de validade, de repente chegou no momento que ele não precisava mais, é muito complicado nessa questão da logística. E a gente tem que avaliar ela de diversos pontos, não é somente do ponto da produção, né? A gente sabe que a gente tem ali uma cadeia de suprimentos e a gente tem que analisar isso muito friamente, né? Já imaginou você, o seu supermercado recebendo uma carga de pão de forma, por exemplo, 15 dias depois que ele já venceu, o que, que você vai fazer com isso? Nada, né? O seu cliente deve estar pensando mais ou menos a mesma coisa. Horas, eu precisava disso há uma semana atrás, 2 semanas atrás, hoje eu já não preciso mais. Então, talvez, se a tua logística ela não está ágil, não está legal, o seu cliente pode ficar chateado, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a logística faz, o que, que é exatamente a logística? É o ato de programar-se. Você tem que saber se planejar. Por exemplo, quem trabalha com mercadorias perecíveis tem que saber ali a logística de entrada, logística de saída, quantos dias que essa mercadoria vai ter para ser vendida, né? Então, por exemplo, quem vai deixar produtos em consignação, ele deixa e depois o que sobrou ele leva. Tem que tomar muito cuidado para não perder material, tá? E aí é muito bem aplicado também o Lean, o Six Sigma, né? Que evita aí questão de desperdício e coisas que a gente não tem necessidade de utilizar, né? Então o Six Sigma ele cai bem bacaninha nisso, ali o Lean, né? O sistema da metodologia Lean é muito interessante a gente estudar essas metodologias, porque cada uma delas oferecem um jeito específico, né, para aquele determinado ato. Então é bem interessante a gente conhecê-las. Aqui a gente não vai conseguir abordar sobre todas elas, mas eu vou falar hoje sobre as principais, tá? Outra coisa que a logística tem que pensar é sobre o armazenamento. Como é que eu vou armazenar a minha mercadoria? E foi exatamente essa preocupação que fez com que nós migrássemos praticamente para, vamos dizer assim, 100% seria muito agressivo, mas cerca de 70%, 80% para a logística just in time, que é aquela que é feita na hora que o meu cliente solicita para mim. Por quê? Porque eu evito desperdício, eu evito que a mercadoria fique parada e principalmente que eu coloque muito dinheiro no meu estoque e acabe tendo um prejuízo significativo com isso. Isso é muito ruim, né? E os lojistas, até mesmo quem produz em pequena ou grande escala, sabe do que eu estou falando. Toda vez que você perde uma mercadoria, é um prejuízo gigantesco. Seja lá ele qual for o valor, é mais uma corrida que você tem que dar até o seu próximo objetivo. Então, a questão do armazenamento ela é muito importante, né? Se o produto precisa de uma certa umidade, se ele não pode ter uma umidade, se ele pode ser guardado num local mais escuro, se ele deve ser guardado num local mais escuro, tudo isso tem as suas especificações técnicas de acordo com o tempo que você pode ou não armazenar aquilo ali, tá? Então é muito legal a gente estudar sobre o armazenamento, né? Eu vou contar para vocês uma história curtinha, ela não tem muito a ver com logística, tá? Mas quando a gente entende daquilo que a gente está fazendo, é algo muito importante. A gente tem que dominar o nosso negócio. O único jeito da gente vender mais é dominando o nosso negócio, né? A minha irmã fez uma troca de uma porta que deu um problema na casa dela, enfim.
e aí precisou de trocar o rodapé da casa, né? E na casa dela tudo é de mármore, que apartamento um pouco mais antigo, tudo de mármore. E aí, muito legal, ela fez lá a troca, foi o marceneiro não é pedreiro, né? Então ele, teoricamente, ele não tem a obrigação de saber do serviço do outro, mas olha como é interessante a gente conhecer o trabalho que a gente executa. Bom, se o meu cliente pode vir a me pedir, isso faz parte da minha logística, eu devo saber. E aí foi colocado lá, foi assentado uma pedra de mármore lá com o cimento, que não poderia ser com cimento, tá? Quando a gente faz o assentamento de mármore, a gente tem que colocar ali com um produto mais claro, que não seja à base de cobalto. Então, tem todo um critério, né, para a gente poder colocar. Seria, no caso, feito, deveria de ter sido feito com massa plástica, e no caso não foi, né? A pessoa não tinha esse conhecimento. E aí, muito bem, o acelerador do cimento é o quê? O cobalto. O cobalto deixa tudo azul. Bom, terminou o serviço, a pedra ficou azul, né? E aí vem aquela insatisfação do cliente. Nossa, o que que aconteceu com a pedra? Gente, você pode até dizer para mim, ah, Veridiana, mas a pessoa é um marceneiro. É um marceneiro. Mas se prontificar a fazer o trabalho, tem que conhecer, né? E aí o que que aconteceu? A pedra ficou azul, teve que retirar, comprar uma nova pedra, colocar novamente. Então, isso gera um problema, gera um transtorno para o cliente. E o cliente, gente, ele não vai ficar reclamando, ele vai reclamar uma vez, duas e acabou, você perdeu aquele cliente. Talvez nunca mais aquele cliente te indique para ninguém, porque ele já sabe que você não trabalha bem, né? Não era o caso ali naquele momento, porque o trabalho ficou muito bem feito, mas o trabalho que não era da área da pessoa, então era muito prático. A pessoa deveria de ter falado: oh, isso aqui não é a minha área, vou perguntar para uma pessoa que faz isso, ou é melhor a senhora contratar uma outra pessoa, né? Já imaginou se você errar na sua logística, se você errar no seu armazenamento, o teu produto se contaminar com outro produto e assim sucessivamente? Isso são detalhes muito pequenininhos que as pessoas não percebem, mas que na hora que você está ali com o cliente percebe. E aí o cliente nunca mais vai indicar o seu trabalho para ninguém. Isso é bem complicado, né? Você acaba de perder um cliente. Outra coisa da logística que a gente tem que estar sempre apto, sempre olhando, né? É a parte de trâmite e compras. Então, se a gente sabe que um determinado fornecedor ele só vai entregar na segunda-feira, eu já tenho que estar toda preparada no sábado, no domingo ou na própria segunda, dependendo do horário, para receber aquele fornecedor, para não ficar sem aquela matéria-prima ou dependendo da situação, sem aquele material, porque de repente aquele material é o foco dos meus produtos, né? É a matéria-prima principal, dependendo da situação. Então eu tenho que estar atenta. Por quê? Porque já pensou, o cliente pede alguma coisa e eu não tenho nada para oferecer para ele? Fica bem complicado, né? E o cliente percebe, viu, gente? O cliente percebe. Depois, recursos com eficiência, né? Quando nós falamos de recursos com eficiência, a gente fala de algo que não deve ser desperdiçado. Por quê? Porque é mais um dinheiro que vai para a lata do lixo, é mais recortes ali que você vai tirar de um lado, vai tirar do outro, e depois no final do mês você vai ficar que nem um doido para tentar cobrir esses buracos, né? Então não é muito legal. Depois, a gente tem que questionar a natureza do produto, né? Então, o que eu preciso para fazer isso? Quantos dias eu levo para fazer? Se hoje a gente fizesse aqui uma negociação com o chinês ou com o americano, que eles são fissurados em números, em logística, a primeira pergunta que eles fariam é: quantos produtos você consegue fazer desse por dia, por hora, por mês? E você tem que saber responder, né? E depois não vai adiantar falar, ah, eu não sabia disso, ah, eu não sabia que tinha essa cláusula. Não vai adiantar, não vai colar, tá? Então, a gente precisa de saber se a gente consegue fazer uma produção em larga escala,
quantos funcionários nós precisamos naquela logística para que ela fique 100%, ou, dependendo da situação, quantos dias a gente precisa para aquela cadeia produtiva ficar completa, né, até chegar no produto final. Vai passar por quantas mãos, né, quantos profissionais eu vou precisar para completar essa logística de produção. Tudo isso são tópicos muito importantes que a gente precisa de ter na ponta da língua, tá? Então, quanto à natureza aí dos produtos, a gente tem, em relação aos tipos, né, de produtos, logística de produção, que é essa que nós estávamos comentando agora, né? Quanto tempo eu levo, quem é que vai produzir, quantos produtos eu consigo produzir por dia, por semana, por mês. E depois a logística reversa. Essa ela é bem complicada, né? Principalmente aqui no Brasil, a logística reversa, ela tem uma lei, mas essa lei não funciona muito bem, né? Visto tanto a quantidade de materiais que tem aí descartados incorretamente, né? Se tivesse uma logística reversa correta, esses produtos seriam devolvidos para a empresa de origem. Então, a gente não teria tanto produto circulando, poluindo rios, mares, mas, enfim, isso é um outro tópico, tá? E é um tópico até bastante polêmico, mas é muito importante a gente conhecer a logística reversa. E se os nossos produtos demandam essa logística, é mais um custo para a gente. Então, a gente também tem que saber como que a gente vai administrar isso, né? Então, por exemplo, eu vou ter um posto de recolhimento desses produtos, eu vou dar algum benefício para o cliente trazer até mim. Por exemplo, algo que não existe aqui no Brasil e que funciona muito bem fora do país, por exemplo, no Chile, garrafas PETs recolhidas em mercado. Então, você vai para a sua casa, consome, e você, cliente, faz a própria logística reversa para a empresa, né? Tanto do vasilhame quanto da PET. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que lavar essas garrafas, né, higienizar, e aí você vai colocar elas dentro de como se fosse um tanque, né? E ali sai um cupomzinho de desconto, que é um benefício da empresa. Ela está dando para você um benefício de desconto por você ter perdido o seu tempo, levado até o mercado, lavado, né, higienizado. Lógico que a gente não vai higienizar como uma indústria, isso é óbvio, né? Mas a gente higienizou, perdeu o nosso tempo, gastou a nossa gasolina, levou até o local combinado. Então, o cliente ele tem que ter um bônus por isso, né? Isso é uma coisa que ainda no Brasil ainda não foi implantada. Espero que futuramente a gente consiga avançar nessa questão da logística reversa. Mas nós temos coisas muito boas, né? Se a gente pensar aí o programa de tampinhas, eu creio que pelo menos uma escola você conhece que arrecada tampinha, ou pelo menos uma instituição, né? Que arrecada aquelas tampinhas, que arrecada lacres, que arrecada caixa de leite. São coisas que estão voltadas mais para a natureza, né? Para que esses produtos eles não voltem para o meio ambiente como um poluente, não é verdade? Porque ele vai causar um problema para a natureza. Então, se a gente puder ter um controle antes dele chegar no lixo, ele puder se transformar num outro produto, muito melhor, né? Lógico que isso não é 100% como nada, né? Agora nós vamos para os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com logística. TV Tudo Praia Grande Litoral.
CEDIAL, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral, tem como missão oferecer diagnósticos confiáveis por meio de soluções tecnológicas, atualizadas e profissionais capacitados, visando o bem-estar de seus pacientes e clientes. Conquistar o reconhecimento público adotando normas e padrões segundo os melhores referenciais em nível nacional e internacional, que validem a melhoria contínua dos processos de gestão da CEDIAL. Exames realizados: densitometria óssea, ecocardio Doppler color, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, Holter, mamografia digital, mapa, raio-x digital. A única em Praia Grande a realizar o exame panorâmica, membros inferiores e panorâmica coluna vertebral, teste ergométrico, ultrassom ou ecografia, ressonância magnética, colonoscopia. CEDIAL, Rua Sebastião de Oliveira, 47, no Boqueirão, em Praia Grande. Para mais informações, ligue 3476-6161. Olá, muito boa noite para você que está acompanhando aí o nosso programa. Hoje o nosso tema é logística e todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui no programa Saindo da Crise. Facebook, hashtag Saindo da Crise. Lá no Instagram, tudo sobre carreira e a qualquer minuto, uma live surpresa. Lá no Instagram, @veridianajulião_duarte. No LinkedIn, @veridiana_julião_ramos. Quem sabe um dia a gente consiga juntar todos eles. Logo, logo estaremos aí com transmissão também ao vivo pelo LinkedIn. LinkedIn é um pouquinho mais complicado, né? Então a gente tem que tentar aí fazer tentativas, né? Todas as semanas, até que um dia ele faz a liberação. Voltando aqui para a nossa área de logística, nós estávamos falando sobre a logística reversa. Então, é algo, um passo que seria importante aqui para o Brasil, é fazer essa logística dentro dos mercados, escolas. Nas escolas, eu creio que seja bem forte, né? Isso já se iniciou há algum tempo e criou-se a cultura, né? Então, as crianças já estão acostumadas a juntar aquelas tampinhas, levar para a escola, de repente levar lacre e assim sucessivamente. Quem sabe a gente não consegue ampliar esse programa, né? Eu espero que um dia nós tenhamos aqui no Brasil o que uma vez eu vi na Bélgica, que é de você... O lixeiro só passa lá 3 vezes por semana, né? E quando você coloca um saquinho minúsculo, não tem quase nada lá dentro, porque eles aproveitam tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar. Desde da parte de orgânicos, tudo é reaproveitado. Quem sabe no Brasil um dia a gente não consiga dar esse passo aí um pouco maior, né? Ainda no tópico de logística, nós temos a logística de suprimentos ou logística de abastecimento. E quem faz também o abastecimento, né, de matérias-primas, tem que também tomar um cuidado grandioso, né? Porque às vezes o cliente depende integralmente do seu produto
para poder colocar um outro produto, né, no mercado. Então, se a sua logística não estiver tão boa, provavelmente ele vai acabar fazendo a substituição da sua empresa por uma outra, tá? Depois, por último, a logística de distribuição. Essa é uma das mais complexas, né? Eu julgo que ela é uma das mais complexas porque envolve roteiro e toda essa questão de roteirização. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ela, mas já é complexo por si só, né? Por exemplo, a gente observando o Porto de Santos é ótimo quando chega e tudo, só que do gate para dentro, quando você está ali do portão para dentro, né? Que aparece um pouco da desestruturação. Então, são caminhões fazendo filas gigantescas, muitas vezes até atrapalhando o trânsito que está do lado de fora, ali numa avenida, numa rua que tenha uma quantidade de carros muito grande passando, né? E hoje em dia, por estar tudo interligado, acaba afetando até mesmo no sistema Anchieta Imigrantes, então fica bem complicado. Isso é algo que futuramente vai ter que se parar, ser planejado, pensar para ficar algo melhor, né? A gente sabe que já foram criados diversos viadutos aqui na Baixada Santista e isso contribuiu demais, melhorou demais para a fluidez aí, né, do sistema, mas a gente sabe que de tempos em tempos isso acaba paralisando e trazendo um outro problema e futuramente uma nova demanda, né? Porque cada vez a nossa logística está ficando maior, cada vez as pessoas vão menos ao mercado, vão menos à farmácia, então tem mais motoboys andando pela rua, mais entregadores, isso tudo, gente, está aumentando agressivamente, né? Se vocês pararem para pensar, hoje em dia vocês vão passando pela rua e olhando a quantidade de motoboys que tem, isso é ótimo, porque gera muito emprego, né? E com essa fase de coronavírus também foi excelente. Por quê? Porque a gente pede, a gente sabe que chega. O Brasil evoluiu cerca de 10 anos em 6 meses. Então, em questões de estrutura, de logística, a gente está começando a ter um algo mais avançado, né? Depois, a parte de produção. Aqui a gente está falando mais de transformação de matéria-prima, né? Com o produto final. Então, a dica que eu dou para você que trabalha com algo que vai se transformar em outra coisa, ou que vai virar algum produto, né? A matéria-prima. Fique sempre atento aos prazos, verifique se você pode melhorar sua logística, de tempos em tempos, faça ali um roteiro novo, cresceu mais um pouquinho a logística, dá uma melhorada no roteiro, porque muitas vezes o que acontece? As empresas elas acabam querendo oferecer todos os dias a logística para os mesmos lugares, né? E isso acaba trazendo seríssimos problemas para a empresa, porque muitas vezes ela não tem aquele produto para oferecer, ou se o produto acaba se atrasando, na hora que ela tem que fazer o despacho, encaminhar para o cliente, já começa a ficar mais complicado, né? Essas lojas que são maiores, a logística delas é ótima, né? Se você pensar, por exemplo, aqui na Praia Grande, gente, Obra Max é uma empresa que está de parabéns na logística. Enquanto você está lá no caixa passando o seu produto, e eu sei porque eu estive em obra um tempo aí atrás, nossa, que logística fantástica! A gente tem que dar os parabéns para eles, porque é uma loja que está sempre em movimento, uma quantidade absurda de gente para atender, também trabalham com atacado, então isso já dificulta um pouco mais o serviço deles. E, nossa, que espetáculo de logística, né? Enquanto você está ali passando no caixa e você já sabe que você tem produto para retirar do outro lado, já estão imprimindo a nota. Então, assim, quando você chega do outro lado, você não fica mais que 4, 5 minutos esperando. É muito pouco tempo. A logística tem uma fluidez excelente, né? Então, é nesse tipo de logística que a gente deve se espelhar. Depois, controlar as etapas. Isso aqui é muito importante quando a gente tem um passo a passo, né? Uma linha de montagem. Então, fabricação, montagem, depois a questão do transporte, quando vai chegar para o cliente.
Isso aqui é algo que a gente tem que estar muito atento para que não pare, né? O nosso serviço de produção ele não pode parar. Vocês podem ter percebido que algumas demandas que estavam reprimidas aí no mercado, elas voltaram com força total. Gente, venda de bicicleta foi um negócio absurdo, estourou, ultrapassou mais que 100%. Moto está crescendo todos os dias, né? Então, a gente tem que imaginar assim, tudo que ficou represado, agora é o momento que você tem que, detonar na tua logística para você poder abraçar o máximo de clientes possíveis e com qualidade. A gente não pode esquecer da qualidade. Não adianta a gente ter 2, 3, 4 mil clientes no nosso cardápio, né? E aí a gente entrega tudo atrasado, faz mal feito, aí não fica legal, né? A gente acaba se queimando e não fazendo um trabalho decente, né? Vamos dizer assim. Na questão da reserva, a gente sabe que a gente tem aí alguns probleminhas com a natureza, né? Eu já comentei aí com vocês da logística reversa. Então, é muito complicado falar dessa logística, porque, assim, isso no Brasil a gente ainda não sente que está, vamos dizer assim, no seu melhor, né? Eu creio que poderia estar muito melhor. Tem muitas coisas que a gente aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de reciclar, por exemplo, e que vai parar nos mais diversos lugares, né? E isso é uma cultura, uma questão de educar mesmo a população. Quando você mostra o caminho, e nem precisa de ter benefício, tá, gente? Porque a gente vê aí as tampinhas, começou com campanhas educativas dentro das escolas. E hoje as escolas, elas recolhem muitas tampinhas. Agora, com o coronavírus, logicamente, um pouco mais, menos, né, do que recolhia. Muitas escolas já não estão mais abrindo para esse posto de coletas, mas tem outras que continuam recolhendo, recolhem lá nos prédios que moram, pede para alguém responsável do prédio levar para outro lugar ou para um local que eles estão fazendo essa reciclagem. E isso é muito importante para a nossa sobrevivência nesse planeta, né? Quanto menos lixo nós tivermos, quanto menos vezes o lixeiro tiver que passar, melhor para a gente. Isso é um trabalho de conscientização, né? E a gente poderia até falar de outras questões aqui, né, que estão relacionadas com a natureza, como, por exemplo, fazer uma compostagem dentro de casa, mas isso nem faz parte da nossa cultura, né? Quando a gente fala de uma compostagem para alguém, a primeira coisa que a pessoa vai pensar, nossa, que loucura, eu não vou guardar lixo dentro da minha casa, lixo orgânico, né? Não vou, aquilo lá vai ficar fedendo, depois vai dar um chorume, aquilo lá vai dar bicho. Não, melhor não. Então, as pessoas têm muito preconceito com isso, né? E que tal se nós tivéssemos ali um local onde nós pudéssemos levar e descartar esse orgânico? Não seria muito melhor? Ao invés da gente colocar no lixo, o lixo vai para o lixão, no lixão também vai ter bicho, não adianta, né? Então, não é muito melhor cada um cuidar do seu lixo? Ficaria muito mais fácil, né? E isso tudo faz parte da nossa logística, né? Da forma que educaram a gente. Então, isso é uma transformação, uma questão de educação mesmo, né? Então, tem que mudar, tem que ter essa sustentabilidade no nosso negócio, né? O nosso negócio ele não pode gerar muito dinheiro e poluir muito, senão há uma descompensação, né? Depois, na logística de suprimentos, para que ela serve? Para garantir a qualidade do cliente. E isso é um ponto fundamental. É como eu falei para vocês, não adianta você ter uma carteira astronômica de clientes e você não conseguir atender ninguém com qualidade, né? A Mariazinha compra lá o seu docinho, ele é de um tamanho, o José compra do outro, já é outro tamanho e os dois são do mesmo preço. Não dá. Você tem que ter ali uma cadeia produtiva que tenha qualidade, que coloque o teu produto na rua e quando a pessoa bate o olho, ela esse produto é da loja do fulano de tal, né? Então, isso é muito legal. Por quê? Porque criou vamos dizer assim, uma qualidade para aquele produto que chegou ao nível quase de excelência, né?
se é que não chegou ao nível de excelência. Nós temos muitas empresas aqui na Praia Grande que trabalham muito bem, né? Então, isso é bem legal. Às vezes, de longe, você vê um produto e fala, nossa, o fulano teve por aqui. Isso é muito bom, né? Até enobrece a gente, enobrece o nosso trabalho. Depois, a logística de distribuição. Como eu falei para vocês, a logística de distribuição ela está muito relacionada com o roteiro, né? Então, qual roteiro que eu vou seguir? Por exemplo, segunda-feira eu poderia fazer os bairros, a minha logística, né, dos bairros. Então, na segunda-feira eu vou fazer distribuição para Boqueirão, Canto do Forte e Japuí, que está em São Vicente, por exemplo. Então, eu começo no Japuí, depois eu venho voltando, e quando eu chego na Praia Grande, no Canto do Forte, no Boqueirão, eu já vou em sentido à empresa, né? Isso já é algo que existe, já não é de hoje, né? A roteirização é algo muito importante e que ela economiza muito tempo na nossa logística. Então, é bem interessante a gente saber qual o roteiro que vai economizar menos tempo, principalmente se o nosso produto for um produto perecível. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito maior com os produtos que são perecíveis, né? Por exemplo, aqui nós estamos num clima tropical, então eu vou trabalhar com doce fino, eu tenho que tomar um maior cuidado para aquele doce não chegar estragado no meu cliente, né? Então, a logística tem que ser muito ágil, muito boa, ou eu vou ter que ter milhares de motoboys lá na minha porta para poder fazer essa entrega e acabar cobrando por ela, né, gente? Não tem outro jeito. Às vezes o cliente fica chateado porque ele fala, poxa, eu gastei R$ 10 e aí vão me cobrar mais R$ 8,90, por exemplo, para entrega. Às vezes eu também fico assim um pouco chateada, mas depois eu penso, caramba, eu não tirei o meu carro da garagem, o produto chegou muito bem embalado, então a pessoa teve que gastar com a embalagem. O único trabalho que eu tive, já sabendo o roteiro e o horário mais ou menos que iria chegar, porque agora tem até como nós acompanharmos o nosso produto chegando, né? Na maioria das vezes tem excelentes empresas de logística que ela já manda o nome de quem vai entregar, o horário que vai entregar ou o horário aproximado, né? Então fica muito mais fácil, a gente não precisa de ficar preso. Às vezes a gente vai dar uma saidinha ali no nosso bairro, mas a gente está acompanhando, né? Então, essa questão, ela custa caro, gente, custa dinheiro, né? Só que, por outro lado, nós temos o quê? A comodidade. A comodidade de não ter que sair para escolher, a comodidade do nosso produto chegar intacto, perfeito, na porta da nossa casa, a comodidade, muitas vezes, do nosso produto de já vir embalado para presente e não ter sido cobrado R$ 1 por isso, né? A gente tem que levar em consideração isso, porque isso tudo são custos para a empresa. E isso não é gratuito, né? Alguém teve que desembolsar em algum momento um valor para poder cobrir aquela despesa. Então, todo esse benefício vai para quem? Para o cliente, né? Então você não teve que gastar seu tempo, não teve que tirar o seu carro da garagem, não gastou a sua gasolina, o seu estacionamento, o seu estresse de ficar no trânsito. Tudo isso nós devemos levar em consideração, né? Principalmente se a gente quer um conforto extra. Então, é bem complicado essa questão. Tem muita gente que fica muito estressado com isso, né? Mas é porque ainda são coisas muito novas, né? A gente, com essa questão do coronavírus, nós tivemos que amadurecer muito rápido. E eu creio que, assim, nós não estávamos tão preparados para uma transformação gigantesca como foi essa. Mas hoje já estamos. Hoje já é o movimento inverso. O cliente já não quer mais ir na loja, ele quer que a loja venha até ele, né? No entanto que muitas pessoas já voltaram a trabalhar, mas mesmo assim você continua vendo que o fluxo só aumenta de motoqueiros, de entregadores, é de bicicleta, é a pé, é de todos os jeitos. Mas o produto chega até você, isso é o mais importante. E eu separei aqui alguns meios, né, de logística. Então, nós temos aí, por exemplo, o meio rodoviário, né, ferroviário também, aéreo
E aí você tem que pensar também em toda aquela logística, quando vai para a teca, onde vai ficar, onde vai ser armazenado. As preocupações são as mesmas, tá? Até que embarque a mercadoria, aquela mercadoria pode suportar quantos graus, no máximo, no mínimo, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser feito alguns testes para vocês chegarem aí num denominador comum. Aquaviários também, né? No Brasil tem menos, mas temos também o serviço ferroviário também. Atualmente tem um pouco menos, né? O rodoviário ele bate aí de longe o ferroviário, vem muito pouca coisa por trem. Sistema de monitoramento, que é esse que eu estava falando para vocês, o cliente ele sabe quando vai chegar, a hora que vai chegar, o nome da pessoa que vai entregar, dependendo da situação, às vezes até aparece o número de matrícula ali daquele funcionário na empresa, e isso é muito bacana, né? Porque traz para a gente até uma segurança maior. Olha, quem vai entregar o seu produto é o Mário, quem vai entregar o seu produto é o Fernando, e ele estará na sua porta até às 10 da manhã. Nossa, que legal! Poxa, já sei quem vai entregar, eu já sei o horário que vai chegar, né? E aí, se tiver bem embalado, tudo delicadamente cuidado, a gente olhar para o nosso produto e ver que aquilo tudo foi feito com carinho e foi feito para a gente vai ficar muito feliz, né? Depois, monitorar a entrega. Isso são sistemas que já existem há algum tempo, né? Mas vocês podem perceber, por exemplo, quando vocês recebem alguma mercadoria na casa de vocês, seja por qual empresa for, tá? Eu vou citar aqui o iFood, Mercado Livre, mas poderia ser qualquer uma delas. Que você, imediatamente, na hora que você dá o seu nome, o seu número de documento, já chega um e-mail para vocês informando, ó, sua mercadoria foi entregue no horário tal, pelo fulano de tal. E isso é muito legal, né? Porque a gente sabe que a empresa está tendo um controle, não fica aquela coisa largada, né? Depois, roteirização. Dentro dessa questão da roteirização, a única coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês é que vocês façam uma logística harmoniável, né? Que ela tenha ali uma certa harmonia. Porque você não pode entregar um no Boqueirão e depois ir para Peruíbe e entregar outro, né? Então, eu vou atender Peruíbe? Posso atender, mas vou escolher um dia da semana porque está muito longe, então vou juntar uma quantidade maior de mercadoria, vou deixar para produzir um dia antes, né? Dependendo da situação, se for uma mercadoria perecível, ela vai fresquinha, como se tivesse sido comprado na loja, a gente tem que ter toda essa preocupação, né? Eu vejo muitos pequenos comerciantes que querem abraçar o mundo. E aí ele começa a atender todo mundo em tudo que é lugar e começa a ficar louco, porque ele não tem braço para suportar. Depois a logística também não é tão eficiente. Aí o motoboy falta, o outro atrasa e começa todo aquele problema. Cliente reclamando, perde o cliente. Muitas vezes vai para casa do cliente e o cliente já não quer mais a mercadoria, então fica muito complicado, tá? Vamos fugir disso. E a gestão de frotas, né? Porque às vezes você tem uma mercadoria que vai para um lado, outra que vai para outro, então você tem que fazer a gestão daquilo, né? O que foi entregue, o dia que foi entregue. Bom, a pessoa não estava na casa dela, o que eu vou fazer agora? Pego aquela mercadoria de volta, devolvo o dinheiro. Isso é muito importante também a gente ter um controle legal. E aí a gente já começa a entrar em alguns sistemas que são relacionados com logística, né? Depois vocês podem fazer uma pesquisa sobre eles, é muito bacana conhecer desses sistemas. Por quê? Porque ele vai otimizar o nosso trabalho. O Kanban é um deles, né? Quando a gente fala de Kanban, a gente está falando de linha de produção. Então, tem uma logística ali para a minha produção. Dentro do Kanban eu vou ter aqueles produtos que estão sendo feitos naquele momento, os produtos que já estão prontos e aqueles que estão faltando. Então, há muito pouca conversa entre as pessoas, né, que estão trabalhando, que estão produzindo ali naquele momento, e isso é muito importante, porque é foco total na qualidade do cliente, né? Então, por exemplo, se eu sou de uma linha de sorvetes,
eu tenho ali um sorvete de morango e de chocolate que tem alta produtividade e eles já estão feitos, qual que é o próximo foco? Ah, é uva e limão, é esses que estão sendo feitos agora. Então, quem faz uva e quem faz limão faz limão. Para quê? Para não ficar misturando, né? Porque às vezes você vai colocar lá no sorvete e acaba misturando sabor. E eu já peguei de fábricas assim, por isso que eu estou comentando isso com vocês. Então, eu acho que é bem interessante dividir em dois grupos, né? E aí o grupo A trabalha com o X e o grupo B trabalha com o Y. Bom, se eu tenho 3 tipos, então eu trabalho com 3 grupos, né? O Kanban soluciona bem essa questão de linha de produção, ele é bem inteligente. E depois aquelas mercadorias que faltam ser feitas, né? Serem feitas. Então, qual que são os sorvetes que menos são pedidos? Por exemplo, morango e maracujá, tá? Então, vamos deixar esses aí por último. Por quê? Porque os que estão tendo mais saída é o que eu tenho que ter estoque todo dia. Então, isso tudo é inteligência de mercado também, né? Não é só administrar, é saber qual a técnica que eu vou poder utilizar naquele momento que eu precisar. E qual é a técnica de administração que vai me ajudar a otimizar o meu trabalho? Isso é a parte fundamental da logística. Aliás, eu diria que é a parte fundamental de tudo, né? E quando a gente começa a falar de estoque, aí a profundidade já aumenta muito mais, né? A gente tem aí, por exemplo, PEPs, UEPs, então é uma infinidade de jeitos de estocar as mercadorias. Quem entra primeiro e sai por último, quem entra por último sai primeiro, e aí um vai de acordo com a validade, com a data de validade, o outro vai de acordo com o lote. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado para que você não tenha desperdício, né? Não tenha quebra de produto, né? Lá no final, se você perder dinheiro, isso vai ser muito ruim, né? E aí a gente também tem o just in time, que é bem interessante, e o just in time é o que muitas vezes salva o pequeno comerciante, né? Porque ele pede e já chega no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Então, hoje em dia, a gente consegue até ver quantos produtos tem de cada um naquela loja. Às vezes você entra no site e aparece lá, restam 2, restam 10. Você consegue ver numeração, você consegue ver cor do produto, quantos tem de cada um. Isso é fundamental, né? Até para o bom andamento do negócio. Então, o cliente consegue se programar muito melhor. Às vezes, ele não precisa daquela mercadoria naquele dia, mas no dia seguinte, ele vai precisar de 100 daquela. Será que aquela loja vai ter toda essa logística, essa cadeia produtiva para poder cuidar disso? Isso é muito importante a gente saber. E se esse for o nosso negócio, mais importante ainda, né? Porque ninguém está querendo perder cliente em meio à pandemia. Gente, se vocês querem conhecer mais sobre o curso de logística, a Umbyte agora em setembro vai abrir um curso. Esse curso é bem bacana, começa no dia 27 ou 28. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar aí para nós, tá? A gente vai responder para vocês. O curso ele é totalmente online. Você vai estudar tudo que nós falamos sobre hoje, aqui hoje. Só que na verdade você não vai só estudar, você vai se aprofundar nessas técnicas que foram faladas, tá? O telefone da Umbyte, anotem aí, é 13 99102 1313. A gente hoje vai ficando por aqui e na próxima semana tem mais. Próxima semana, quinta-feira, às 21 horas, aqui no Facebook, eu aguardo você no programa Saindo da Crise. Tchau, tchau. Boa noite.